A ideia aqui, então, como falamos com todos vocês, legal, temos o Caçapo aqui, temos o Renan, temos a Isolé, legal, gente, é muito bom. Temos players riquíssimos aqui que já aprenderam o poder da colaboração no ecossistema. Então, vamos lá. Como é que funciona? A gente, então, vai dar em torno de 3 minutos para cada um de vocês falarem. Gisele, o que a gente vai falar? Fiquem à vontade para falar as necessidades, as dores, problemas, causas, consequências e oportunidades que vocês encontram. O que saiu na cabeça de vocês? O que saiu, tá? A partir da escuta que vocês tiveram do material da Gorete, na primeira sessão e na segunda. E, principalmente, vocês como agentes do ecossistema de Curitiba, que já estão aí há bastante tempo, falem à vontade, tá? A gente vai ajudando vocês a estruturar. Esse é um material riquíssimo para os próximos passos desse trabalho. Então, vamos lá. Eu vou chamar por ordem alfabética para que a gente possa ter um pouco de governança. Eu vou começar pelo Bisotto. Bisotto, você está aí? Zac, já vi que você... Espera só um minuto, Bisotto. O Zac levantou a mão. Vamos lá. Pode falar, Zac. Tudo bem, Gisele? Prazer te rever aí. Eu queria pedir permissão para todos para falar primeiro, porque às 16 horas eu tenho um outro evento que eu vou ter que sair. Eu peço desculpa a vocês todos, gostaria muito de estar ouvindo as contribuições riquíssimas desse grupo fantástico que está aqui nesse grupo 1, mas eu às 16 horas, ou seja, daqui a 8 minutos, terei que sair para entrar no outra vídeo. Então, eu queria me desculpar já antecipadamente e parabenizar o trabalho, acho que está muito legal, cada vez está mais interessante, está agregando mais informações, mas para respeitar os 3 minutos, o que me veio à cabeça de largada, quando eu ouvia esse trabalho muito bem feito aí pelo time da CERT, é a questão de que nós continuamos com cada um no seu quadrado. Apesar de termos tríplice, o quádrupla, o sextupla hélice, a questão do eixo que faz as hélices se integrarem e girarem numa mesma direção continua muito fraca. Eu volto a dizer, como reitor que fui por 8 anos, eu sei muito bem o potencial de colaboração que as universidades, por exemplo, têm, mas ainda as barreiras a que essa colaboração se transforme em um produto ou uma intervenção numa empresa, ou a geração de ciência, tecnologia e a inovação, que é o que mais nos move, ainda está muito dificultada, muito difícil. Eu acho que nós precisamos ter mais agentes de ligação, mais mecanismos de contribuição, de colaboração, como você bate tanto nessa tecla, né, Gisele? A colaboração, e eu continuo achando que nós precisamos de agentes, eventos, elementos de ligação, para fazer com que essas paredes se tornem mais finas ou até desapareçam, porque hoje elas estão muito grossas. Eu continuo achando que temos um ecossistema muito forte, mas as conexões, essa eu acho que é o nosso desafio talvez mais premente, e até pensando nisso, eu criei uma empresa, que não necessariamente uma startup, uma empresa para fazer isso, mas ainda assim a gente tem tido grandes dificuldades em fazer com que isso se torne uma realidade, com que cada um olhe para os outros segmentos com a mesma intimidade com que olha para dentro das suas próprias paredes, né? A gente fala idiomas diferentes, a gente tem timing diferente, e a gente precisaria de ter elementos de sincronização das atividades, porque agora já temos um marco legal mais definido, a lei de inovação está aí, cada vez está mais sólido esse caminho para trilharmos essas pontes, mas as pontes ainda não estão completas. Então, a minha contribuição nesse debate seria fortalecermos a questão das conexões, e paro por aqui, acho que já ocupei meus 3 minutos. Obrigado da oportunidade de participar com vocês todos aí. Perfeito, Zac. Uma pergunta, qual seria, pensando em conexão, né? Simplesmente ir para um evento e olá, tudo bem? Qual seria o super bonder para conhecer, para que esse super bonder aconteça? Você tem alguma sugestão, dada a sua vasta experiência em ecossistemas de inovação, principalmente na universidade? O que pode ser sugestões, assim, de ter essa cola em eventos em si, dentro dos eventos?
Eu acho que é a gente trazer casos de sucesso, do Brasil, preferencialmente. Porque às vezes se traz, isso no Vale do Silício funciona assim, nos Estados Unidos ou na Europa, assado. Eu acho que a gente tinha que olhar para as nossas experiências bem-sucedidas, de cases de sucesso, e talvez construir aí um benchmarking. Porque, de novo, o que falta é acreditar. Eu vi agora no Covid, por exemplo, que muitas universidades saíram fazendo equipamento de proteção individual, respiradores, o álcool gel. Puxa, tinha uma meta, tinha um problema muito grave social que tinha que ser resolvido. Aí parece que houve um alinhamento. Então, talvez a gente, a partir dessa definição de problemas, de dores, conseguisse ter um chamamento maior, um alinhamento maior entre a capacidade de produzir inovação e as demandas do setor produtivo com maior foco, né, com maior objetividade. Talvez benchmarking fosse um caminho. Então, resumindo, santo de casa faz milagre sim, e a gente está cheio de santos aqui. Vamos falar dos santos que nós temos e, a partir deles, usar como case de experiência qual foi a jornada do herói dentro de casa. Isso aí? Boa, perfeito, valeu. Isaac. Sintetizou valeu, muito obrigada. Aí, obrigada. Um abraço, pessoal, vou ter que sair, tá? Obrigada, Isaac. Mais alguém tem algum compromisso professor. Que gostaria de compartilhar? Bom, Ana, por favor. Não, só foi falar um abraço, Isaac. Abraço, Isaac. Fala um. Aí. Vamos por ordem alfabética mesmo, Aninha? Ana? Pode ser, ou se também as pessoas quiserem marcar ali no chat, né, se tiver alguma necessidade de adiantar, não tem problema nenhum, mas acho que pode continuar. Beleza. Bora para o Bisotto, então? Bisotto, por gentileza. Olá, boa tarde. Eu sou da Fundação CERT, eu sou uma das pessoas que fez parte da equipe para estruturar esse estudo, esse trabalho, e eu estou aqui na sala só para a gente acompanhar a dinâmica e ver as contribuições, para a gente já poder ver quais são os elementos que a gente precisaria adicionar ou trabalhar dentro do estudo. Caso você queira trazer suas experiências, fique à vontade, de repente. Virgi, só pedir aí quem for falar pelo menos a instituição, que nem o Bisotto fez, né? Para que as pessoas possam absorver, já pensando, sabendo de onde é esse ator e qual a atuação. Ok, obrigado também. Vou aguardando aqui. Obrigada, Bisotto. Próximo, temos Carlos Eduardo Nascimento, da Strategos, é isso, Carlos? Isso, na realidade, essa conta que eu uso para o Teams, mas eu estou representando a Associação Comercial Paraná. Tá? Legal. O Ludovico teve que se retirar, ele é o representante titular, eu sou o suplente, a gente está auxiliando aqui. Na realidade, um trabalho muito bem feito, né? Enfim, nada muito detalhado. E eu já tinha observado isso no evento anterior, no encontro anterior, onde a área comercial, né, comércio e varejo, foi explicado que iria ser uma área, não foi destacada como área, né, ela seria servida por outras tecnologias, todas outras enfim, áreas de negócio, né? Só que eu dei uma olhadinha novamente no slide, a gente tem mais de 32 mil empresas só no ramo comercial. De alguma maneira, não é criticar o estudo e nem a seleção das áreas, mas, de alguma maneira, enfim, na metodologia, nos trabalhos futuros, talvez uma ideia fosse... Essa área deve ter muitas carências, né, representadas talvez pelos associados, da associação comercial, dentro da FIComércio também, e as captações, elas poderiam pelo menos talvez ter como uma área muito representativa, ela também se subdivide em outras N áreas, né, o comércio varejista ele é também bem eclético, de ser eventualmente
no método ou nos eventos, como você falou, de se agregar e se trazer as ideias e as carências específicas da área do comércio varejista. Tá bom? É só isso, acho que... Viu, Carlos, até é legal tua questão para a gente comentar disso, que serão chamadas sim, porque aquelas áreas que a Fundação CERT trouxe são áreas com mais poder de geração de inovação. Agora, a geração de inovação, ela pode sair por uma oportunidade, por um estudo, por exemplo, de uma universidade, né, que está fazendo uma pesquisa voltada àquilo, ou pode sair pela demanda de outras áreas. Então, é imprescindível esse envolvimento de vocês, até para, num momento, apresentar problemas ou dificuldades, e isso reverter em soluções tecnológicas, ou soluções de processo, ou outras soluções ligadas à inovação que todas as empresas envolvidas têm. Isso é muito, muito legal. Viu? Só como adendo, eu também sou... A minha profissão inteira foi na área de tecnologia de informação, né? De empresas, enfim. E só que agora eu estou vestindo o chapéu, vamos dizer, da associação comercial, e é uma área de serviços onde a tecnologia de informação, né, logística, enfim, ela é, acho que a maior servidora aí, a maior geradora de tecnologia para prover as soluções. Tá bom, é isso. Não, perfeito, Carlos. Você vislumbra alguma oportunidade? Porque, assim, a princípio, eu vejo... Uma coisa é o criador da inovação, né? Que é vamos dizer, não um pardal, né? Ele é um pardal com nota fiscal no final do dia, né? Ele vai precisar de uma rede para comercializar. Ele vai precisar de uma experiência que só a área de vendas da associação comercial tem, e uma capilaridade que só quem trabalha na área de varejo possui essa expertise para fazer acontecer. Então, essa expertise que vocês têm de capilaridade, de entendimento, de necessidades de segmentos específicos, que às vezes alguém, por exemplo, de uma área de biotecnologia não possui, é muito relevante para identificar quem são os perfis, né? Então, às vezes, não fica muito evidente no material exatamente o seu papel, porque ali estava falando do core, do criador, né? Mas se a gente pensar na cadeia, né, tem o criador, tem os fomentadores da inovação, tem os comunicadores da inovação e tem os contratantes da inovação, né? Então, não adianta você fazer inovação se não tem ninguém para comprar no final do dia. Então, essa experiência histórica que vocês têm pode ser uma oportunidade. E aí, nessa linha, você, de repente, se você não tiver agora, não tem problema, é esse o objetivo dos próximos passos do Sebrae. Tem alguma oportunidade que, assim, que venha à sua mente, que possa fazer com que a ACP possa, alguma coisa já de largada, que a gente possa priorizar, de repente? Eu diria que não tanto na ACP, mas também jogar uma ideia aqui, é que a comercialização dentro da cadeia de valor, né, dos processos de uma empresa, e a venda, né, ela é a chave, né? Tudo que você está falando em termos de produzir não adianta. Talvez fazer ter um outro foco, pegando a cadeia de valor das áreas específicas e, no caso, a comercialização, né, a venda, seja focada de uma maneira onde possa distribuir ou fazer parte do processo de inovação, no coaching, na formação das startups, né? Isso pode agregar, a gente tem expertise, tem formação lá na associação comercial também, né, para a área de comércio. Isso pode ser talvez uma ideia aqui de colocar isso à disposição também. Inovação, ela precisa ser inovadora, escalável. Escalável aí, vocês têm experiência de escalar, vocês atendem de 1 a 5 mil pessoas com o mesmo tipo de, vocês têm essa expertise, né? Então, pode ser modelos colaborativos, anotei, então. Então, a capilaridade, a experiência da cadeia logística, a experiência da cadeia de distribuição pode ser uma oportunidade aí para vocês já entrarem de primeira nos primeiros passos. Perfeito. Está anotado, Carlos. Obrigada. Felipe Cassapo, bora lá? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo, e você? Muito bem. Como vocês podem ver, estou aqui de máscara no nosso Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. Faço questão de mostrar que eu sou um ser humano de máscara e estou aqui no nosso instituto em particular e quero compartilhar isso com você porque estamos envolvidos em uma série de projetos
contra o Covid-19, de combate ao Covid-19, que são uma bela ilustração, na minha opinião, do que o nosso ecossistema é capaz de fazer. Então, aqui em particular, dos nossos principais projetos, é um projeto com a startup High Technology, que vocês devem conhecer, que é o High Lab, que permite fazer diagnósticos online com inteligência artificial. Com a High Lab aqui, a gente tem um grande projeto de produção de diagnósticos sorológicos contra o Covid-19 e também de desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico. Estamos chegando ao marco, essa semana, de 40 mil diagnósticos produzidos por dia. 40 mil diagnósticos produzidos por dia. Então, faço questão de mencionar isso porque eu acho que é uma bela ilustração do que é o nosso ecossistema. É a High, que é uma startup bem curitibana, onde os dois fundadores são mestres e doutores da nossa PUC do Paraná, e estão aqui conosco no Senai, então, fazendo um trabalho de desenvolvimento de diagnóstico, pesquisa e assim vai. Mas, enfim, eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar em 3 minutos, conforme o tempo que cada um de nós temos. Primeiro comentário que eu quero fazer, eu sempre achei e continuo achando, que o nosso ecossistema de inovação aqui em Curitiba é muito integrado. A prova é que todos nós nos conhecemos, nos reconhecemos, é muito bom rever todos os amigos, inclusive aqui hoje. É bom, mas ao mesmo tempo, a contraparte disso é que está na hora de furar a bolha. Então, todas as pessoas que estão aqui nesse coro hoje, nesse time, se conhecem entre eles, não tem ninguém que a gente não conhece. É bom por um lado, é ruim por outro. Está na hora de a gente trazer pessoas que não entendem absolutamente nada de inovação, que estão muito longe do nosso ecossistema e que com certeza podem contribuir, ainda mais porque elas não conhecem, então elas têm muito mais contribuições do que quem já conhece, na minha opinião. A minha segunda contribuição é quanto ao mapeamento que foi feito então, pela Fundação 7, é um ótimo mapeamento, muito bem feito. E nós temos aqui também na Federação das Indústrias um mapeamento que foi feito pelo Observatório, que chama Rotas Portadores de Futuro, Setores Portadores de Futuro para o Estado do Paraná. Então, eu gostaria de colocar esse mapeamento à disposição. E nesse mapeamento a gente tem alguns temas específicos da região metropolitana que não foram citados explicitamente hoje, que eu quero destacar: as fintechs, acho que é importante relembrar das fintechs, o turismo, é bem importante relembrar do turismo também, o turismo tem também a ver com inovação, ainda mais nos dias de hoje, a bioeconomia, eu sei que foi falado sobre biotecnologia, mas a bioeconomia é um tema talvez ainda mais amplo de uma certa forma e estratégico para os dias de hoje, a nanotecnologia, que é extremamente transversal, que tem a ver com materiais, mas tem a ver também com saúde, tem a ver com uma série de coisas e acho que é bastante útil. E o meu terceiro e último ponto para contribuir seria de que o nosso ecossistema de inovação já tem isso de forma, na minha opinião, bem integrado, mas pode se beneficiar ainda mais de integração entre o setor produtivo, as startups e os centros de pesquisa das nossas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Aqui mesmo no Senai a gente tem vários centros de pesquisa aplicados, estou aqui num deles. Acho interessante também a gente sempre relembrar que a gente precisa integrar as propostas de valor das nossas diversas aceleradoras. A gente tem várias aceleradoras, o CRI é uma aceleradora, a Hotmail é uma aceleradora, nós temos uma aceleradora aqui também, a Jupyter é uma aceleradora, o TechPar é uma aceleradora. Então tudo isso aqui precisa cada vez mais ser integrado para que cada um tenha o seu papel específico. Se a gente fala em ecossistema de inovação, não é por acaso, é porque a gente utiliza, mais do que uma metáfora, uma compreensão de colaboração sistêmica entre essas várias partes interessadas, entre essas várias entidades do ecossistema. E, finalmente, o último ponto, que pouco se falou ainda, mas eu acho que está muito mais do que na hora, é falar sobre a internacionalização do nosso ecossistema de inovação de Curitiba. Nós temos que pensar imediatamente globalmente, e as coisas que se fazem aqui, e vou usar novamente o caso da High Technology, porque a gente fez um webinar com eles, com a União Europeia, bem recentemente, estão no estandarte das mesmas coisas que se fazem no mundo. E a gente não pode hesitar em dizer que o que a gente tem aqui, da nossa eBanks até a nossa RAI e outras coisas que a gente faz, são destaques internacionais. Então a gente tem que pensar imediatamente na globalização, na internacionalização do nosso ecossistema de inovação e receber inclusive startups de fora para cá. A gente já tem algumas startups aqui em soft planning que vem de Israel, que vem dos Estados Unidos, vem de vários lugares do mundo, e a gente pode fazer isso de forma mais sistemática. O nosso ecossistema tem que ser uma referência global, não pode ser apenas uma referência estadual, mesmo nacional. Então, são essas minhas contribuições. Obrigado pela honra estar aqui com vocês e conte conosco aqui. Estamos aqui para servir. Ótimo, Felipe, muito bom. Sempre muito bom te escutar e te ver trazendo opiniões que engrandeçam, né, o trabalho. Isso das empresas e do papel que vocês têm tido junto com outros
dentro do ecossistema é extremamente importante para que a gente possa agregar valor, né, ao nosso produto, à nossa cidade e levar isso cada vez mais. Que bom, mês de máscara, estamos aqui, firmes e fortes. Resumiu tudo, trouxe exatamente alguns problemas, já trouxe as oportunidades, já trouxe algumas sugestões. Muito bom, Felipe, parabéns e bora. Está anotado, registrado. Obrigada. Obrigado. Agora, Gustavo Comelli, por gentileza. Pulou um, acho, gente. Pulei uma. Salve, salve, tudo bem? Pulou a Gisele, né? Eu fiquei esperando a Gi falar. Como é que eu vou falar antes da Gi? Gisele Raulic, sim, é verdade. Gi. É que você olhou Gisele, daí mistura. Eu me pulei, achei que era eu. Não, é outra Gisele. Por favor, Gustavo, damas primeiro. Gisele, por gentileza. Tá bom, obrigada. Bem, primeiro, parabéns pelo estudo, parabéns pela iniciativa também de colocar todo mundo trabalhando junto. Eu queria pegar aquele gancho, Gi, que você estava falando de qual que é o Super Bonder, né? Qual que é o aglutinador, porque eu acho que o grande desafio é a gente trabalhar colaborativamente. Eu acho que o Zach deixou a deixa ali para a gente das conexões, e ecossistema é isso, é trabalhar em conexão. É aquele negócio da criatividade, né? Aquele negócio da inovação em que você tem um certo desafio, você não tem que partir do zero, você tem que lembrar quem pode te ajudar naquilo. Isso é a construção do ecossistema, né? A construção de rede. Então, conexões são feitas por pessoas, não tem outro jeito. É o santo que bate, né? É o santo que bate, eu com você, e vamos lá, então eu já sei. E daí, se aquela pessoa troca de lugar, não tem problema, porque eu conheci onde ela estava, então eu consegui conhecer aquela associação, aquela organização, mas daí você vai para um outro lugar e eu te acompanho, daí eu vou conhecer uma outra organização. Eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho com a Coreia do Sul, e eles me explicaram lá que no serviço público as pessoas só podem ficar por 3 anos no mesmo cargo. Daí por quê, né? Porque tem uma vantagem, tem uma desvantagem de que cada vez que você vai conversar com aquela pessoa, você tem que se atualizar. Mas, ao mesmo tempo, é uma cross-polinização muito, muito rápida, porque de 3 em 3 anos ela troca de lugar, ela leva os contatos com ela passa a conhecer uma nova realidade, e é uma maneira deles combaterem corrupção também, porque daí os links são feitos, mas, ao mesmo tempo, você não consegue construir aquela maneira de trabalhar com confiança. Então, é uma maneira de combater a corrupção, mas, ao mesmo tempo, também é uma maneira de fazer as pessoas circularem e fazer as pessoas criarem mais conexões. Então, acho que conexão é uma palavra, é um desafio, ela tem que ser feita por pessoas, e para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que criar possibilidades das pessoas trabalharem juntas, das pessoas conversarem e delas conseguirem interagir a partir, às vezes, no início, a gente tem que forçar essa conexão, tem que criar essa possibilidade de trabalho junto. E daí, depois, essas possibilidades de trabalho, na próxima vez que você entra em contato com as pessoas, você descobre que ela já está trabalhando com aquela outra, porque ela se conheceu naquele evento, e é daí que a roda começa a girar e que a gente consegue montar uma rede e realmente um ecossistema. Tá? Do nosso lado aqui, eu venho com o chapéu tanto do governo quanto a Associação de Designers e também de empresária, que eu sou do ecossistema, né, que também tem empresa. Dentro do governo, a gente está procurando fazer o nosso papel, acho que se cada um faz o seu papel, é o que precisa. Fazer o nosso papel criando essas conexões e principalmente se preocupando em montar esse ecossistema Paraná, sabe? Eu acho que realmente o ecossistema de Curitiba está super consolidado e agora a gente está no desafio de tentar conectar os ecossistemas que a gente tem no Paraná, porque são vários ecossistemas super fortes. Bom, então era essa a mensagem que eu tinha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Você tem alguma experiência sendo de comunidades de design, alguma experiência que você possa compartilhar, ou que você pode trazer depois, sobre como que as pessoas como que você consegue forçar essas conexões entre as pessoas para que elas possam trabalhar juntas? Tá. No nosso ecossistema, um exemplo? Eventos, sim. Eventos a gente se encontra. Eu te encontrei na OAB, né, no hackathon da OAB, a gente se encontrou, passei a te conhecer, pronto, sabe? Já deu uma conexão.
Mas eu tive uma experiência de coordenar uma rede de centros de design no Reino Unido. Não, eu trabalhava no Reino Unido e essa rede de centros de design era da Comissão Europeia. Aqui no Brasil, a gente não tem fundos a gente não tem apoio para a construção de redes. A Comissão Europeia tem um programa chamado Interreg, que são fundos específicos para trabalho em rede, sabe? É simplesmente coloque uma proposta de como você vai trabalhar em rede. E é super, assim, é muito bom, porque você constrói redes e você começa a trabalhar assim. Então, ela é uma maneira de você colocar as pessoas em contato. Até hoje eu tenho essa rede, eu posso ativar qualquer pessoa, assim, qualquer país que você me fale, eu tenho algum contato. Legal, assim, a gente pode fazer um benchmark bem forte, então, sobre como foi a construção disso. Faz todo sentido, porque realmente as comunidades só conseguem, a colaboração verdadeira das comunidades só consegue se perpetuar se tem uma base boa, porque se tiver um patrocinador único, a comunidade só pode voar com o nome daquele patrocinador. Sim. Agora, se os patrocinadores são imparciais e vários, a comunidade pode voar para onde for necessário. Faz todo sentido. Acho que a Ana está aqui justamente para isso. Se você puder compartilhar com ela esse case, para que a gente possa, à luz do que a gente tem em Curitiba, e contando aí com a agência, Sebrae, todos os órgãos que a gente tem, como que de repente a gente pode até utilizar isso como benchmark. Fantástico, Gi. Ótimo. Tranquilo. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Gu, com você. Viu como era bom ouvir ela primeiro? Olha só. Damas primeiro, as mulheres vão dominar o mundo, né? Não é só uma questão de cavalheirismo, é porque tem muito conteúdo também ali, né? Isso aí, bora. Muito bom, meninas. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Não vou falar muito, o pessoal sabe um pouco da história aí, por onde a gente já passou, então adoro o Sebrae, aí o trabalho que faz, tudo isso, né? Então, fantástico. Então, de parabéns, eu acho que esse momento da Oitiva aí é bom para a gente compartilhar. E aí, aquilo que o Kassapo falou, eu confesso que quando enche a gente de orgulho, né, porque de fato a gente tem uma relação, não sei se o termo é líderes, né, mas nós que atuamos em inovação, estamos muito próximos mesmo, né, você, eu, né, os atores da Hot Milk, a semana passada, retrasada, falando com o Fernando na Hot, o Kassapo, então a gente realmente tem um vínculo muito forte, mas a gente precisa escalar isso para as instituições, para romper um pouco as paredes, como o Zac falou, para criar as sinapses, né, para a gente precisar fazer as integrações acontecerem. O que eu anotei aqui para a gente, dentro do meu tempo também, que se deixar a gente vai longe, né? Primeiro que eu acho que uma das coisas que mostra um pouco dessa pseudo-desarticulação é que a gente, invariavelmente, a gente começa projetos ignorando projetos que já foram executados numa linha muito próxima. Então, o Kassapo falou muito bem do relatório do Observatório da FIEP, né, Setor Exportadores de Futuro. A gente já tinha citado o Curitiba 2035. O Distrito fez estudo de mapeamento das startups também, do Paraná inteiro, aliás. Né? Tinha um setor antes na FIEP chamado de Estudos Econômicos, que fez um trabalho muito legal usando o conceito de coeficiente local, que a Goretti mostrou um pouquinho ali de proporcionalidade, de representatividade de áreas, e que indicava que family offices e outros ativos em Curitiba eram muito representativos, né? Então tem boas oportunidades aí, né? Então isso é um pouco de material que já está disponível, que se a gente tiver um esforço de integrá-los, pegar um pouco do que tem de cada um, a gente vai ter um super insumo na mão para direcionador, então vai além desse trabalho bom aí que a CERT fez também, né, que a gente já conhece. Uma coisa que para mim também fica muito claro, quando o Zac trouxe a questão das universidades, no encontro anterior eu até bati um pouco forte nisso, é que realmente a gente tem uma dificuldade enorme de trazer as universidades para o ecossistema. E não é institucionalmente, é realmente as cadeias, os grupos de pesquisa, né, todo o ativo que foi apresentado aí, de mestres e doutores que a gente tem uma dificuldade enorme. Eles trabalham no modelo de inovação fechada, eles não trabalham no modelo de inovação aberta. E tem uma dificuldade enorme de se conectar com o mercado. Então, para mim, essa é uma temática. A gente precisa trazer todo esse ativo que está dentro das universidades, principalmente, mas nos ICTs, CITES, Tecpar, Lactec e tudo mais, em conexão com o mercado. E o que a gente está percebendo agora? Que grandes empresas estão buscando inovação aberta. Então, a gente está começando a ver um movimento em que a gente pode ser um facilitador, um conector dessa integração de grandes empresas com os ativos de ciência e poder fazer as conexões e agregar valor.
E aqui a gente particularmente tem duas temáticas, né? Uma que a gente está vendo aí, e já peço para o pessoal compartilhar, o edital da Rumo de inovação, ele está ali aberto para todos que quiserem participar, não é só para startup, né? Inventores, pesquisadores, grandes, pequenas, médias empresas e tal. Então, o edital da Rumo, que é um ator local, apesar de, né, responder para uma malha grande no Brasil, ele tem que estar integrado com as universidades, com os centros de pesquisa, o pessoal tem que vir lá, olhar o edital e aplicar, né, montar times e desafiar. Então, a inovação que a gente chama pelo lado da demanda está posta aí, por exemplo, numa ação desse edital de inovação da Rumo. O Kassab falou muito bem, eu tinha anotado aqui para falar do Connector, que é um hub internacional de inovação da Bosch, que apesar de estar no distrito, ele tem uma missão de conectar o ecossistema, a Bosch ao ecossistema de inovação brasileiro, não é só de Curitiba. Então, o Connector já é um hub internacional de inovação, mantido por uma grande empresa que, né, por algumas razões, está dentro do distrito. Mas o time da Bosch de inovação conversa com todo mundo, né, inclusive com outras grandes empresas. Então, já tem exemplos disso, né? E onde é que eu acho que a gente pode abarcar essas conexões e encontrar projetos de integração? Aí eu bato numa pauta que a gente consumiu muita energia nossa de articulação anos atrás e que está ali, que eu acho que está ainda pouco explorada. O Conselho Municipal de Inovação foi criado para ser esse guarda-chuva, esse guardião da estratégia da cidade, e ali tem um instrumento que é a gente institucionalizar as câmaras temáticas. Esse estudo que a CERT apresentou, somado aos outros que eu citei aqui, a gente pode instituir governanças temáticas para identificar a sinergia de instituições, de projetos, de recursos, para fazer a inovação acontecer mais rápido, com mais força e com mais agregação de valor. Então, a minha sugestão aqui é que desses setores que foram apresentados, que a gente pudesse colocar nas câmaras temáticas do Conselho Municipal de Inovação as discussões estruturadas, como próximos passos. Senão fica tudo muito solto, e o Conselho foi criado para ser esse fórum, né, de abarcar todos os atores, não no núcleo do Conselho, que é pequeno, mas em câmaras temáticas. Então, isso está preparado. E a gente precisa usar esse instrumento, porque ali é um guarda-chuva interessante para a gente manter essa discussão aquecida e depois nichar elas dentro das cadeias e depois faz conexões entre as câmaras pela transversalidade que a inovação nos dá. Tá? Então, rapidamente, essas são as minhas observações aí para o grupo. Obrigado. Comelli, disso do Conselho Municipal de Inovação, a gente tem conversado bastante também sobre isso, com a Cris, trazendo essa discussão da governança, mas lá ele tem uma indicação nominal já de algumas instituições, e que a gente poderia ter muito mais, por exemplo, em grandes empresas, né, que são elementos aí de inovação muito grande, que a gente tem a Renault e outra Rumo, a Bosch, que a gente tem aqui. Será que não era um momento, um fórum que leve as informações para dentro do Conselho? O que você acha? Quando a gente foi estruturar, pensar no benchmarking que o Zac citou aí de modelos de conselho de inovação e outros tipos de conselho do Brasil afora, a gente entendeu que a gente não ia conseguir fazer um conselho, e sim uma assembleia, sem que tivesse que dar voz para todos os setores organizados, né? Então, a gente identificou os nichos, atores que são mais representativos para formar o núcleo duro do conselho. E depois, a ideia é que a gente pudesse trazer, dentro da priorização de cadeias e de temáticas, a gente pudesse trazer os outros atores. Então, por exemplo, a Renault não está no conselho, mas, teoricamente, o conselho, a FIEP tem uma cadeira lá e ela representa a indústria. Então, a entidade que representa a indústria está lá representada. Se a gente quiser fazer uma câmara temática específica para estudar cadeia automotiva, por exemplo, e oportunidades, a gente traz Renault, a gente traz Volkswagen, a gente traz Chrysler, não mais, a Powertrain, pessoal da Fiat. Então, a gente cria, né, essa câmara temática, que vai ter um membro do Conselho de Inovação participando dela, que é quem vai levar e trazer as informações de produção desse conselho. Então, a gente pode fazer isso para a construção civil, a gente pode fazer isso para a saúde, como foi apresentado aí. Então, aí, inclusive, as câmaras temáticas não dependem da burocracia do decreto do prefeito, ficar homologando os grupos técnicos. O conselho está ali homologado. Alguém do conselho desce para cuidar de uma ou duas ou três câmaras e vai articular lá com o pessoal. O trabalho que o Sebrae está fazendo agora, por exemplo, essa semana a gente vai fazer um bate-papo sobre a cadeia da eletrometalmecânica. Então, eu me coloquei à disposição
da equipe do Sebrae, com mais o Tarso, a gente vai trazer essa temática e a gente vai tentar formar minimamente uma governança para falar de eletrometalmecânica. Para começar, o ideal seria poder plugar isso lá no Conselho de Inovação. Então, é um modelo mais easy da gente poder continuar conversando e tentar atender todos os setores de interesse da inovação sem burocratizar muito. O capitão desse time da Câmara Temática é um membro do Conselho. Então, lá tem o FEComércio, tem a ACP, então representa o comércio e serviço da cidade, a FIEP e o SEBRAE. Aí temos as 4 grandes universidades que precisam ser mais ativas nesse cenário, sempre falo sobre isso. E a gente tem os atores do governo que, de certa maneira, vão responder ou vão criar os instrumentos conforme a demanda da sociedade organizada para melhorar as políticas públicas e o ambiente de negócios, tá, Ana Lúcia? Então, eu penso isso, que as câmaras são mais informais, mas que um mínimo de organização vai dar voz e temática para tudo isso que foi apresentado aqui na versão anterior e hoje. Perfeito. Ótimo. Obrigada, Comelli. Acho que você já trouxe realmente problema, causa, oportunidade, e aí já possíveis muitas ações aí, que já é um livro enorme para a gente poder ter de ações aí. Obrigada. Bora lá. Isolete. Depois tem a Cassandra, que entrou depois, que é do INPI também. Ok. Ok. Vai lá, Isolê. Desculpa, eu estava falando com o microfone mudo aqui, mas é Isolê, Gisele. Desculpa, Isolê. Então, para sintetizar aqui, alguns pontos que eu que eu anotei, mas é difícil de falar depois do professor Zac, com precisão e concordância, a todos os pontos que ele colocou de uma forma muito sintética. Algumas observações que eu coloco, né? O estudo é bom, e a gente não pode perder de vista que ele é mais um, junto de um composto estratégico de estudos que existem. Por exemplo, para ativar uma rota específica de desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, nós começamos um conjunto de estudos em 2014 e vimos, desde então, gerando dados, boletins e estudos aprofundados que têm rodado mensalmente nos últimos 2 anos e meio. E isso subiu para uma base de 24 estudos mensais. O início disso começou com o Sebrae, com a SET, com a CESPRO e Tecpar. Isso escalou e virou uma governança estadual. Nós temos aí os parques tecnológicos, Separtec, nós temos os estudos do Prometrópole, cadeias propulsivas, enfim, vários outros estudos, inclusive, muito importante, esse conjunto de estudos que os observatórios da FIEP têm produzido, inclusive o que o Felipe mencionou, que é um dos mais importantes, que ele conecta não só as potencialidades, mas as rotas para desenvolvimento. E aí vem a pergunta, né? Qual é o uso que nós faremos desse estudo? E a gente precisa ir adiante, converter, implementar, fazer girar, escalar. Mas escalar o quê? Não é a solução, a gente precisa escalar o ambiente. Falta a última milha para nós. Nós precisamos ter o foco no problema. E é o caso do momento atual. Por que o momento atual da crise sanitária? Por que nós temos soluções tão importantes, interessantes do ecossistema de Curitiba sendo escaladas para o Brasil? Né? Soluções do Ebanks, o caso de sucesso, que a agência Curitiba colocou a Feira do Largo da Ordem inteira de pé, com parceria com as startups aqui, Madeira, com o Ebanks, né? Com o List e etc. Nós temos o caso aí do Robô Laura, que é uma das ferramentas prioritárias para o Ministério da Saúde no Brasil, para enfrentamento da crise. Por que tudo isso? Porque a gente tem um foco de problema específico a ser resolvido, e isso é que nos une, talvez esteja nos faltando. E aí nós temos, então, o diferencial do conceito do Vale do Pinhão,
que ele está pondo os atores para falarem. Ele é uma evolução, Vale do Pinhão, uma evolução de um processo de diálogo e de construção do ambiente nos últimos anos. O ecossistema se conhece, as pessoas se relacionam, mas não necessariamente elas estão produzindo juntas, porque elas não estão tratando os problemas juntos. Nós não temos uma definição clara de qual é o problema junto, e esse é o diferencial que a crise sanitária está nos impondo e também está nos possibilitando escalar as soluções e dar um certo destaque aí, um destaque para soluções tecnológicas que estão emergindo do nosso ambiente. E a inovação é sobre isso, é sobre acesso ao mercado. E aí, quando o Felipe colocou internacionalização, eu concordo com ele em gênero, número e grau, e é o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil. Nós estamos pensando em soluções no Brasil, para o Brasil, em Curitiba, para Curitiba. A gente está pensando compartimentado, não está pensando e olhando para desafios de mercado. E aí, nesse sentido, precisamos olhar não só para o mercado internacional, mas integrar P&D no mercado internacional e pensar o I como o last mile para acesso ao mercado. Eu concordo com o Carlos também, a gente precisa gerar valor e olhar para cadeias de valor, pensar no propósito, a entrega capaz de gerar valor e de manter coesão. É a entrega e o acesso ao mercado que vai nos manter juntos e fazer andar adiante. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar para o objetivo, pensar em construir inovação em torno de ecossistemas ou construir ecossistemas em torno de propósito. Essa é uma pergunta importante. É só construir o ecossistema e depois buscar, porque nós temos uma densidade de pesquisa, ou a gente vai olhar para o problema e vamos povoar esse conceito de pessoas em torno? Essa é uma pergunta importante. A gente tem um conceito, eu tenho escutado bastante, no coffee for all, nós não temos café para todo mundo, não temos almoço para todos, mas nós temos ingredientes e podemos maximizar o número de bocas a serem alimentadas. Precisa definir ainda mais precisamente quais são as nossas prioridades a partir do que a gente já tem nesse estudo. E esse estudo da CERT ele já oferece um nível maior de assertividade em relação a alguns outros estudos anteriores. E dar maior, o que se fala de dar maior granularidade desses dados e fazer um exercício conjunto de transversalidades e complementaridades. O que nós temos aí, então, um outro aspecto crítico é uma trava grande que a gente tem nos mecanismos de transferência de tecnologia. E esse me parece que é o maior desafio proposto pelo ministro Marcos Pontes à frente da gestão do MCT, que ele tem batido insistentemente numa pauta em torno de vários problemas que estão nos mecanismos de transferência de tecnologia que vão fazer efetivamente possibilitar que a roda da inovação gire. E em relação ao caso europeu, nós temos a inovação... Oi. Eu vou te pedir para a gente fechar, e aí no final, a gente tendo mais espaço, a gente detalhar melhor, para que a gente tenha pelo menos uns 3 minutos. Ana, eu tenho mais 2 pontos para bater, para conseguir fechar o meu racional. O caso europeu, a inovação está por cima de um conjunto estratégico, uma rota que ela inicia com coesão territorial e ela contempla múltiplas camadas correlacionadas. Isso tem um ponto importante que é o chamado exercício de descoberta empresarial, onde a gente tem condição de trabalhar mais finamente as transversalidades. E o desafio final, que é importante, é a institucionalização, que me parece que esse trabalho está indo nessa direção. Vale do Pinhão, o Conselho Municipal de Inovação, o estudo da CERT, são elementos de todo esse composto estratégico que parece estarem convergindo e onde é preciso chegar no nível de institucionalização, trabalhar essas transversalidades, tecnologias habilitadoras, conectadas com o estudo de potencialidade capaz de fazer essa roda girar e converter a inovação realmente em valor.
É isso. Uma coisa que você, né, sempre fala e trouxe lá algumas pessoas de fora é a questão da Smart Specialization, que a gente consiga focar em algumas áreas muito estratégicas para isso carregar o processo de inovação, né? Perfeito. E assim, eu vejo uma grande relevância, contribuição e um momento histórico que a gente tem de evolução, de maturidade, de dados e de diálogo de ambiente. A gente precisa potencializar isso e fazer girar. Aonde que a gente faz? É o aspecto de institucionalização. Perfeito, perfeito. Fantástico, fantástico, Zolê. Seria fantástico ouvir todos vocês no detalhe, mas não se preocupem. O Sebrae, ele, nesse primeiro momento, é uma escuta bastante macro, mas um micro, eles vão entender bem com bastante detalhe. Obrigada, Zolê. Fantástico. Valeu, obrigado a vocês. O Sebrae e a Agência Curitiba sempre, isso. Né? Perfeito, isso mesmo, Sebrae e Agência Curitiba. Agora, a próxima, Cassandra. Não te escutamos, Cassandra. Você está falando? Acho que você tem tirado o mudo. Oh. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Próxima. A Cassandra chamamos no final de novo. Márcia Crama, por gentileza, Márcia. Olá, boa tarde a todos. Oi, Márcia. Sou Márcia, eu sou do IPUC e também faço parte do Conselho de Inovação. Não vou falar muito do Conselho, vou deixar mais para a Cris, mas juntando, então, tudo que foi falado, né, só queria destacar algumas coisas. Dentro do Conselho, as câmaras temáticas, então, estamos já organizados em várias câmaras. Eu participo principalmente da Governo Eletrônico, né? Então, como auxiliar o governo para que implemente ações na área de governo eletrônico para agilizar o relacionamento, tanto com o cidadão quanto com o empresário, né? Então, é uma ação bastante interessante que vai surgir aí do Conselho de Inovação. Nós também estamos bastante ativos na questão de ver oportunidades nesse momento, então, tão inesperado que vivemos, né? E esse mapeamento do ecossistema veio de encontro a um estudo que eu já fazia no IPUC, que é a minha área de desenvolvimento econômico. Então, como potencializar todo esse nosso riquíssimo ecossistema com vistas ao desenvolvimento econômico mais efetivamente, né? E aí eu coloquei, apontei aqui algumas áreas que nesse momento de pandemia, de reavaliação, o que o ecossistema poderia fazer também e já sair com algumas ações, né? Esse mapeamento facilita essa interação, né? Então, por exemplo, Smart City, como será o viver na cidade ante essa questão do distanciamento social, né? Uma questão é mobilidade, o transporte público, que ações inovadoras podemos propor para a questão do transporte público. A questão do comércio também, a nossa base de comércio é bastante grande, bastante importante para a cidade, e é uma área que tem bastante espaço para crescimento, né? Então, esse novo estilo nosso de não estarmos próximos, né? Então, já surgem novos conceitos, tipo o low touch, como nós podemos pegar isso e aproveitar nesse momento. A questão de sustentabilidade, Curitiba sempre se destacou na sustentabilidade, né? Então, economia circular, várias questões que poderiam ser tratadas. Você é da construção civil, né? Então, como a construção civil na cidade pode se apropriar desse momento e implementar novas tecnologias, né? E a questão também, pessoal do design mais TI e cultura. A área da cultura também vive um grande momento que poderíamos implementar várias situações, né? Então é isso, várias ideias aí. Ótimo. Verdade.
Muitas ideias, Márcia. Muitas Ana, ideias. quer fazer algum comentário? Não. Não? Perfeito. Márcia, muito bom. Trouxe muitas oportunidades, né? E também... Sim, oportunidades de curto prazo, né? E eu acho que esse mapeamento vai facilitar muito essa articulação, né? Nós estamos aqui de todas as áreas, né? Então, como é que rapidamente pegar essas ideias, pegar esse momento e transformar em grandes oportunidades? Está me cheirando, parecendo que nós somos como uma grande empresa de inovação, né? Porque nas experiências, andanças em empresas, eu sempre percebi que quando você usa o que já foi bem feito, começa a partir daí para não reinventar a roda, e aí você também, no que você trouxe, né? Quais são os critérios de seleção do que está mais fácil, quais são os tiros curtos para a gente já começar a inovar, ao invés de pensar a longo prazo. Nossa, gente, está sendo muito rico ouvir vocês. Sim, Obrigada, a riqueza, né? A riqueza, as nossas diversas frentes, né? Nossos conhecimentos são muito ricos. E juntos ainda, melhor ainda, Márcia. Melhor ainda, com certeza. Obrigada, Márcia. Obrigada. Maurício Ferreira. Oi. Tudo bem? Sim. Boa tarde. Tem um problema no vídeo, mas vou tentar só passar por aula. Meu nome é Maurício, sou da Celepar, e desde outubro eu estou trabalhando com o Henrique do Macrossi, na Casa Civil, na Superintendência Geral de Inovação. E desde então virei entusiasta assim, né, da inovação e tenho tentado aprender o máximo possível, né? E aqui estou. E só um testemunho, né? Eu vendo o trabalho do Henrique, que é um empreendedor e agora ele mesmo está trabalhando para a empresa. Primeiro é tentar identificar no governo do Paraná, sim, todos os segmentos de inovação. E isso é uma coisa difícil, porque cada um estava seguindo e fazendo coisas sem essa grande divulgação. A outra coisa que eu vejo no discurso da superintendência é juntar, né, o segmento acadêmico, as empresas privadas, num só objetivo, né, de trabalhar para que o Paraná, como um todo, seja um estado assim, mais moderno e inovador possível. E eu vejo assim, infelizmente, essa pandemia deu uma interrompida, mas os projetos e planejamento para que isso aconteça, eu acho que eles estão muito bem estruturados. Eu acho que isso vai ser um ponto forte para que a gente possa realmente assim, centralizar e conduzir as melhores soluções para a sociedade, para o cidadão paranaense. Né? Então, eu acho que, e espero, que a gente possa unir todas as forças da sociedade paranaense para que tenha um sucesso de inovação. Eu acho que é um ponto importante juntar, principalmente o governo, né, que, como a gente fala, vai ser simplesmente não um ator principal, mas coadjuvante, e que ele possa que todo mundo trabalhe junto. Perfeito. Ótimo. E você tem algum, de repente, não precisa ser agora, alguma sugestão, algum tiro curto que possa ser a prática dessa conexão com o que já está sendo feito no governo, talvez? Você falou em divulgação, né? A divulgação seria uma parte máxima de oportunidade, então? Olha, quem conhece o nosso trabalho, o trabalho do Henrique, né? Ele já teve algum projetos já executados, né? Como eu posso dizer, de juntar a sociedade acadêmica em projetos bem certos, assim, por exemplo, da saúde agora, né? E teve um hackathon muito bom, com muitos participantes, mais de 1.000 inscritos, e teve uma comunhão, né? Desde doutores até adolescentes participando com ideias, e 3 startups fantásticas assim tiveram a sua classificação e vão ter um incentivo muito forte, né? Então, ele está com um projeto assim, muito bom para que se desenvolva isso, né? Tá, perfeito, perfeito. Ótimo, Maurício. Veio bem a casar, né, com 2 comentários que vieram antes, em
como que a gente consegue colocar todos os atores para começar a inovar? Por exemplo, o edital da Rumo poderia ter sido construído já desde o seu cerne, considerando o que já foi feito, né? Mas de uma forma muito rápida e prática, porque a empresa é para ontem. Como que a gente já poderia estar na rua com a conexão? Está fazendo todo sentido o que você colocou. Beleza. Maurício, muito obrigada. Obrigado a vocês, parabéns. Gi, não sei se você conseguiu ver aí no WhatsApp, a Síbia está comentando que as outras salas também já estão quase terminando, e acho que faltam 2 ou 3 aqui, né? Voltando a Cassandra. Renan e Cassandra apenas. Rodrigo. Tem Rodrigo. Falou Rodrigo, ainda, por você quer falar? Se o Rodrigo puder falar. Mas, peraí, está todo mundo aqui, só acho que tem alguém com áudio aberto. Pronto, mutei e desmutei. Agora quem for falar, Rodrigo, acho que é você próximo, né? Daí você tem que se desmutar, por favor. Estava vazando um áudio. Não tem problema, eu só avisei mesmo pelo chat lá, Ana, para que vocês saibam que as conduções estão tranquilas, que já quase terminaram. Então, isso. Mas vocês dando o sinal aqui, eu já peço para as salas voltarem, tá? Eu acabei de comentar aqui que você tinha passado o áudio, mas faltam 2, o WhatsApp, faltam 2 ou 3 pessoas, tá indo muito bem, já estamos lá. Tranquilo. Eu só vou mandar o link do check-in aqui, porque eu acho que algumas pessoas não preencheram, por favor, gente, para a gente mandar material depois. Obrigada. O link, Síbia, o link para voltar para a sala depois? Encaminho aqui também. Ok, obrigada. Bom, obrigada. Por favor, Rodrigo. Então, eu estou agora representando esse setor, junto com o Rui Lemes, né, pela saída do nosso diretor aqui da FEComércio para o Senac, o Rosalém, né? Então, eu vejo um campo de muita possibilidade de estarmos, e o comércio também, né, tendo iniciativas, né, no setor de inovação. A gente vê, com a pandemia, os primeiros setores a fechar foi o comércio, né? Fecham-se as lojas, fecham os shopping centers, aumenta o e-commerce, né? As pessoas trabalhando de casa, o setor de serviços sendo afetado, o setor de turismo, né, praticamente paralisado. Então, enquanto ainda não se achata a famosa curva, né, enquanto não tem assim uma nova perspectiva com relação a como que vai funcionar o comércio, né, os serviços e o turismo, né? Então, nós vemos que, mais do que nunca, a inovação vai ser essencial, né? Novas formas de abordagem aos clientes, de oferecer os produtos aos consumidores. Nós vemos que os restaurantes, né, também outro setor bastante afetado nesse momento, que ele foi agora partindo para o delivery no momento, né, e aos poucos ele vai reabrir, mas vai ter que manter aquele distanciamento. Então não vai ser aquela lotação como tinha antes, vai ter a capacidade reduzida. Então são setores que praticamente por muito tempo funcionaram de uma maneira e que agora, daqui para frente, vão ter que se reinventar, né? Aqueles que sobreviverem a tudo isso, né? Então, mais do que nunca, precisamos ter novas formas criativas e com outros setores também, linkando, né, outras possibilidades para que as pessoas desses segmentos possam manter seus postos de trabalho, as empresas continuem vivas, né, e que possamos enfrentar tudo isso, né, de uma forma o mais reduzindo os danos, né, na medida do possível. Então, a Federação do Comércio, ela também representa o SESC e o SENAC, né, que também são entidades com bastante presença no estado do Paraná.
e que também, na medida do possível, estão fazendo uma gestão nos municípios para ver alternativas à crise que se estabeleceu. Em toda a cidade tem seu pequeno comércio, né, tem sua forma de comercialização que também está sendo afetada. Então, as pessoas, né, todo esse ambiente tem que procurar cada vez mais também a digitalização, né, oferecer os produtos e serviços através da internet. Então, um processo que já vinha ocorrendo, ele foi acelerado, né? Tanto essas reuniões, como estamos fazendo hoje, vão diminuir a questão de viagens, mas, ao mesmo tempo, vão aproximar as pessoas. Então, vejo que, mais do que nunca, a inovação, agregar valor, né, vai ser essencial para enfrentar todo esse momento. Perfeito, Rodrigo. Você trouxe um pouco do que trouxeram, que é compartilhar histórias de quem já pôde inovar com quem precisa inovar mais urgentemente ainda, que são os segmentos que você trouxe. Então, trazer os segmentos que já estão sofrendo, mas não têm a agilidade de quem já pôde inovar, talvez essa também pode ser uma oportunidade de colaboração, né? Fica mais fácil ouvir as dores dos outros, entender a jornada que eles passaram para eu rapidamente, nesse momento de pandemia. Então, criar momentos de criatividade em conjunto pode ser uma oportunidade de colaboração fantástica aí. Tá? Eu anotei isso como um resumo, claro, eu anotei vários detalhes aí, mas acho que um resumaço de tudo dessa sua contribuição fantástica seria esse ponto. Eu vejo, exatamente. Por exemplo, são setores que muitas vezes não tinham essa parte digital tão forte e agora vão ter que ter, né? Então, é algo que vão ter que rapidamente se adaptar a esse cenário. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Vamos continuar aí, firmes e fortes. Ok. Próximo, Renan, por gentileza. Renan? Eu tinha anotado Renan. Eu não tenho, acho que não tem Renan, tem a Cassandra. Cassandra. Para falar. Vamos lá. Cassandra estava com problema no áudio? Desculpa, se na minha lista que não está aparecendo o Renan, se ele entrou e estiver por aí, por favor. A Cassandra mandou mensagem aqui no chat, dizendo que pede desculpas porque ela está com problema no áudio, ela vai te procurar depois. Ok. O Renan entrou e saiu. A Cassandra é do INPI, do escritório do INPI aqui em Curitiba. Ah, puxa. Bom, vai ser interessante escutá-la. Mais alguém, gente? A princípio, aqui na minha lista que eu anotei foram todos. Ana Paulo, Kraus. Acho que foram todos? Sim, pelo que eu vi aqui, foram todos. Então, podemos voltar à sala principal? Sim, nós temos aí um processo de retorno, mas antes de ir para lá, a gente sabia, apesar de a gente deixou uma hora e pouco, né, Gisele, para escutar e para dividir em várias salas, para ter esse tempo de todo mundo falar, a gente pede desculpa, porque o tempo é sempre limitado, é sempre pouco para escutar tantas oportunidades e tantas ações. Fazendo essa reunião das sugestões, das oportunidades e dos desafios que a gente tem, tanto o SEBRAE como a Agência Curitiba vai aprofundar esses contatos que nós tivemos agora, detalhar um pouco mais, se precisar, essas informações, para que a gente possa montar um plano de atuação rápido para um gol logo, e com isso, e preparando, né, todo o campo para engajar quem está nesse evento e quem não está nesse evento. A gente tem vários atores que, felizmente, puderam participar nos dois, e tem alguns que a gente precisa correr atrás. Então, agradecer a todo mundo desse grupo, fiquei muito, muito feliz com a participação. Desculpa pelo tempo, né? A gente tem limites, mas a ideia é escutar muito o que vocês estão falando e, a partir disso, construir planos bem pragmáticos, bem diretos, e que a gente consiga, inclusive, medir o resultado disso. Exato. A ideia, então, todas as salas, a gente está, então, coletando todos esses highlights que vão ser como se fossem luzes que piscam com os highlights que vocês todos trouxeram, e aí a ideia é mostrar um mosaico
para atacar, principalmente naquilo que todo mundo trouxe. Fantástico. Eu coloquei aqui no chat de bate-papo o link para retorno à sala principal, Ana, na hora que você quiser já direcionar o pessoal. Podemos ir para lá. Ok. Pessoal, está no chat, então, o link para retorno à sala principal. Obrigada pela escuta. Estamos aí. Bora fazer Curitiba se tornar referência aí, tá bom? Espero trabalharmos juntos aí por Curitiba. Obrigada. Partiu principal. Partiu plenária principal.